todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta seara de amor. Vamos iniciar a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje, com votos de paz para todos, encarnados e desencarnados. O tema que nos foi solicitado abordarmos cada um segundo as suas obras. É sobre a lei de causa e efeito. Todos nós que somos estudantes do Espiritismo temos uma ideia bem exata a respeito disso, a respeito deste tema. Mas convém sempre a gente fazer uma pequena digressão sobre o tema, porque também, além de termos pessoas que vão chegando no auditório e nós termos também espíritos desencarnados que não têm uma ideia exata do que é a lei de causa e efeito, então é bom fazermos um comentário, né? E podemos dizer que a lei de causa e efeito é a lei que rege o universo. É uma das leis naturais. Digamos que é uma das, poderíamos dizer que é uma das mais importantes, que trabalha em consonância com a reencarnação, trabalha em consonância com essa lei, porque vai nos levando a agirmos e a reagirmos em torno dessa lei. Quando Kardec questionou os espíritos superiores na codificação, perguntando onde estava escrita a lei de Deus, os espíritos foram sucintos e objetivos. Está na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Pois bem, se ela está na consciência, é porque ela está na nossa formação como espíritos imortais que somos. Eu sempre gosto de lembrar que no nosso início como princípio inteligente, antes de sermos mapeados como espíritos individuais que somos, nós fomos esse princípio inteligente que jornadeamos nas noites milenárias do tempo, nos diversos reinos da natureza, tipo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegarmos no reino hominal e, pelo que se subentende, né, seguimos rumo ao reino angélico, enfim, não temos informações acima destes patamares aí. Temos o que nos chegou pela codificação e nas obras complementares que Divaldo trouxe, através do Divaldo, Chico, através de Emmanuel, do André Luiz, de Joana de Ângelo, enfim, uma série de espíritos aí. Bom, este princípio inteligente, ele foi vivenciando experiências em cada reino e foi assumindo, ele foi um espírito, ali é a formação do espírito. Ele não era um espírito ainda, era um próprio espírito, uma fase anterior, e ele foi assimilando experiências, conhecimento. E até essas fases aí do princípio inteligente, ele era regido e protegido pelo determinismo da lei. Regido e protegido pelo determinismo da lei. Quando o princípio inteligente atingiu a fase hominal,
Aí então ele recebeu o livre-arbítrio. Não temos assim isso a gente fala assim, é passando teórico, porque nós não temos todo esse processo didaticamente estabelecido. Mas nesse processo aí, quando atingiu a fase nominal, então ali o princípio inteligente passou a ter um livre-arbítrio. E aí, pelo que entendemos, é que o bicho começou a pegar, porque daí nós passamos a ser responsáveis pelas nossas atitudes, passamos a responder por todos os nossos atos. Então, convém salientar que a lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva, ela é uma lei reeducativa, que funciona par e par com a reencarnação. Tá? Muito bem. Então o Espiritismo nos convida a refletirmos sobre a lei de causa e efeito, porque nós temos aqui, podemos dizer assim, que durante muito tempo a humanidade tem uma ideia diferente. Por quê? Porque nós temos aqui, vamos ler alguma coisinha aqui, né? A humanidade acreditou que a felicidade, o sofrimento eram resultados de privilégio, mas também castigos arbitrários ou predestinações imutáveis, isso tudo era algo que eram determinados privilégios de humanos de classes abastadas, que muitas vezes eram chamados até de deuses, pela ignorância da sociedade, ignorância no sentido de desconhecimento, né? Mas o Espiritismo nos convida a refletirmos sobre isso, a termos uma reflexão mais profunda sobre este tema, né? Então, como já dissemos, a lei ela não é punitiva, porque Deus é soberanamente bom e justo. Então a lei foi criada, essa lei de causa e efeito, ela foi criada, Deus criou a lei que rege todo o universo, que nós chamamos de leis naturais, a lei de Deus. Então, quando nós nos aproximamos dessa lei, nós somos mais felizes. Essa é uma lógica. Quando nós nos afastamos dela, nós criamos uma série de equívocos que seremos responsáveis por eles. No momento certo, nós teremos que responder, porque quando nós nos equivocamos e prejudicamos alguém, seja qualquer tipo de atitude, nada passa despercebido dessa lei no universo. Então, semeamos, sempre colheremos. Nós sempre vamos recolher aquilo que nós jogamos para o universo. E aqui nós estamos falando disso independente de religiões, né? Independente de credo, de cor, de credo, enfim, não existe. Essa lei ela não está sujeita a ser essa ou aquela religião, age diferente. Não adianta o bispo, o pastor, o padre dizer, não, ele não fala, minha religião não fala nesse processo de reencarnação, não fala nesse processo de lei de causa e efeito. Então eu não acredito. Não, pode não acreditar. Está sujeito a ela. Vai desencarnar, vai reencarnar e vai responder pelos seus atos. Porque o momento que atingiu, que o princípio inteligente atingiu a fase nominal, pela própria lei, ele está de posse, a partir desse momento, de posse, né, do livre-arbítrio,
que vem a ser o livre-arbítrio? A capacidade de tomar decisões por conta própria e de responder cosmicamente por todas as decisões que nós tomamos. Tá? Então, queridos, a caminhada é mais ou menos por aí. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 27, o evangelista coloca assim, estou falando do evangelista porque realmente eu não ouvi Jesus falar isso, mas o evangelista disse que Jesus disse que em determinada época ele retornaria na glória de seu Pai com todos os seus anjos e daria a cada um segundo as suas obras. Mas estamos falando isso por quê? Bom, porque Jesus, a princípio, não foi embora, ele está aí, né? Está conosco. Né? Mas aqui deixa muito claro que ele, né, em todos os ensinamentos de Jesus, ele falou sobre essa lei de causa e efeito. Ele falou. Em todos os seus ensinamentos, ela está presente, dizendo que nós iríamos colher aquilo que nós semeássemos. E é o que acontece hoje, né? Como é que nós vamos dizer assim, ó, eu gosto muito de ler sobre um cidadão que, César, que é da filosofia, aí, né? Conhece bem esse cidadão que se chama Pierre Teilhard de Chardin, né, que era um padre francês que depois fez paleontologia e depois filosofia. Ele era um cabeção, deve ser cabeção, está na espiritualidade. Então ele dizia o seguinte, né, não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então nós somos esse ser espiritual, né, que as religiões tinham que trabalhar muito para nos fazer com que esses ensinamentos de Jesus eles estivessem presentes no nosso dia a dia. E realmente nós ficamos muito afastados dos ensinamentos de Jesus em função das religiões tradicionais que nos afastaram, se colocaram como intermediário. E se colocando como intermediário, nós perdemos esse contato, nós passamos, é mais fácil, né? É mais fácil para o ser humano, se eu tenho alguém que intercede por mim, para Deus, para pedir para Deus determinadas coisas. Então, nós também, na nossa acomodação humana, nós aceitamos isso. Por quê? Porque o nosso momento de crescimento, de maturidade consciencial, ainda era muito pequeno. Hoje, nós começamos a despertar, nós começamos a ter um amadurecimento consciencial maior. Isso faz com que a gente não aceite mais penas eternas, né? Porque sim, se Deus é extrema bondade, se Deus é um Pai bom de amor, como alguém estaria condenado eternamente por uma atitude que tomou? Se até a lei dos homens, que é totalmente deficitária nesse sentido, né, que é frágil, que se modifica a cada década, a cada ano, a cada década, a cada século, ela se condena alguém depois de um determinado período. Esse alguém, depois de quitar a sua pena, está liberado. E a lei de Deus jamais nos colocaria sob penas irreversíveis, que jamais
teríamos uma outra oportunidade. Então nós estamos muito tranquilos, muito serenos neste aspecto, nesta convicção de que realmente teremos outras tantas, já tivemos caminhadas milenares, já viemos de uma caminhada milenar, mas continuaremos refazendo. Cada encarnação é uma etapa que nós temos, digamos assim, eu posso dizer assim, o dever moral daquele que já se acordou, aquele que já despertou, de ir se melhorando, mas ir se melhorando lentamente. Não há a necessidade, nem a espiritualidade superior espera que a gente vire anjo nesta encarnação. Não, porque eles sabem quem somos nós. Eles conhecem o nosso passado. Eles conhecem toda a nossa, digamos assim, a nossa trajetória espiritual. Então nós saímos de um ponto e atingiremos um determinado, ponto. Lentamente, devagar. Próprias obras básicas dizem assim, a natureza não dá saltos. Então nós temos que gradativamente irmos aprendendo, colocando em prática, e aí retornamos, falhamos, e o importante é recomeçarmos. O importante é, digamos assim, a espiritualidade superior, ela não quer saber quantas vezes nós caímos, ela quer saber quantas vezes nós levantamos e seguimos em frente. Então essa é a nossa jornada, essa é a nossa caminhada, e hoje, com a humanidade mais madura, nós vamos atingindo patamares conscienciais infinitamente superiores, superiores à nossa caminhada, Então, queridos irmãos, uma das grandes contribuições do Espiritismo na nossa jornada é nos explicar como funciona a justiça de Deus, que até então, e ainda existe uma gama grande da humanidade que ainda vive uma realidade de penas eternas, de determinadas situações, de céu e inferno. Ainda vive. Há os que já começaram a despertar, mas ainda é uma minoria. Se nós formos olhar, as religiões tradicionais, elas ainda estão nessa situação. Não estamos aqui fazendo nenhuma crítica às religiões, porque eu acho que as religiões são compostas por seres humanos. Todos nós transitamos nessas religiões. Mas quando o espírito imortal ele vai despertando, ele vai procurando um outro patamar. Isto não me preenche mais. Isto não responde às minhas expectativas. Por quê? Porque falta lógica, porque falta bom senso. Porque se eu, como ser humano, entendo um pouco diferente, acho que Deus é muito grande. Então existem várias coisas faladas em nome das religiões que a gente fica assim abismado. Eu não estou aqui fazendo crítica a quem é vegetariano, mas tem gente que não come carne, e nós já pegamos em grupos de estudo dentro do Espiritismo, dentro da Casa Espírita. O Bezerra de Menezes é uma casa grande, gente que bate pé, que já bateu o pé comigo, eu disse, não, mas o Espírito, para crescer, o primeiro passo da evolução dele é parar de comer carne. A gente
gente não discute, a gente fala, olha, tá? Nós já ouvimos da boca do Divaldo, que é um espírito que nos merece respeito, né? A seguinte, ele foi questionado numa palestra sobre, né, sobre a carne. Se deveríamos comer carne ou não deveríamos comer carne. E ele respondeu o quê? Ele disse assim, olha, o Chico Xavier comia o seu bife todos os dias. O Hitler era vegetariano. Quem foi o benfeitor da humanidade? Qual desses dois? Então, gente, a gente não pode, né, condenar as pessoas por uma atitude, mas eu só citei isso porque várias religiões se apegam a determinadas coisas que são totalmente humanas, são criações humanas, e aí isso leva ao quê? Ao endurecimento do espírito, a um embotamento mental. Então as pessoas não crescem porque não procuram. Aí nós vamos lá. O que Jesus disse? Bate que a porta se abre. Procura que tu acha. Então é isso aí, é abrir, é despertar, é buscar. Então no Espiritismo nós temos essa facilidade do estudo e às vezes nos grupos começa a ficar difícil às vezes de estudar, porque as pessoas ficam muito presas à letra. Diz assim, não, mas nós temos que ter dúvidas, nós temos que criar dúvidas, nós temos que questionar, porque quando eu me contento só com a frase que está escrita, os próprios espíritos que são orientadores espirituais, eles não te dão nada a mais, porque dizem assim, ó, não precisa dar mais nada, ele está felicíssimo com aquilo que ele já sabe, ele nem quer dúvida nenhuma. E dúvida são patamares de crescimento, e nós devemos buscar isso para crescer, porque quando nós esclarecemos uma dúvida, outras 3, 4 dúvidas surgirão na nossa frente, e nós vamos em busca deste esclarecimento. Essa caminhada é assim. Então, queridos irmãos, Deus não pune ninguém. Criou a lei, como nós já comentamos. Quando nos aproximamos dela, somos mais felizes. Quando nos afastamos, né, tem um custo na economia cósmica de reharmonização dessa lei. Terei que reharmonizar essa lei. Né? Então esse termo, a cada um segundo as suas obras, nos ensina a Joana de Ângeles assim, ó, somos herdeiros de nós próprios. Somos herdeiros de nós próprios. Semeamos e colheremos. Então, isso fica muito claro, porque é qualquer tipo de atitude, não precisa ser aquela grande atitude, né? Porque às vezes nós pensamos assim, eu tenho que ser um missionário, então eu tenho que fazer uma grande obra. Não, gente, todo ato de amor, ele é uma obra, Quando Jesus disse, ajuntais bens no céu, né? O evangelista também disse, ajuntai bens no céu. E quais são esses bens? É um ato de amor, é um ato de perdão, é um ato de tolerância, é um ato de esclarecimento, muitas vezes algumas coisas que nós cedemos em função de alguém para não gerarmos uma discussão, enfim. Então, isso são atos de amor, isso são obras, porque grandes obras são para grandes missionários, e muitas vezes, na grande maioria das vezes,
o peso dessas grandes obras nos amassaria. Né? Então vamos fazer aquilo que está do nosso alcance, assim, devagar, lentamente. Né? Então, queridos irmãos, a nossa jornada, as nossas oportunidades que recebemos reencarnatórias, elas são muito importantes nós irmos suplantando, superando, refazendo equívoco. Quando nós nos equivocamos, nós desarmonizamos essa lei que rege o universo. Então é importante nós refazermos esse equívoco. Então as reencarnações são oportunidades de nós refazermos esses equívocos que nós cometemos. E aí seguirmos a jornada. Né? Vocês já imaginaram se nós tirássemos a reencarnação dos ensinamentos de Jesus? Teria algum fundamento os ensinamentos de Jesus sem a reencarnação? Não, né? Pelo menos para mim não teria fundamento nenhum, porque a fundamentação está na jornada cósmica. Por isso nós também temos que parar e refletir sobre isso, sobre os ensinamentos de Jesus, porque a cada momento ele falava sobre as suas obras, ele falava que o reino dele não era deste mundo, que todos os valores, né, que nós deveríamos agregar no nosso patrimônio espiritual, que viajariam conosco. Né? Vocês já ouviram eu fazer várias vezes uma brincadeira que eu sempre faço, que é dizer assim: olha, na alfândega do túmulo não passam os valores materiais. Por quê? Porque ali os fiscais são rigorosíssimos. Ali não adianta ter QI, não adianta ser filho de general, não adianta ser amigo do Trump, não entra. Ali não passam os valores materiais. Ali só passam os valores que eu agregar no meu patrimônio espiritual, tá? Que são as virtudes, que é o amor, a caridade, a tolerância, a benevolência, enfim, isto, se eu agregar no meu patrimônio espiritual, ela vai viajar comigo aonde eu renascer. Aonde eu renascer. Então, assim, não tem como explicar o universo, não tem como eu explicar as religiões, não tem como eu explicar os ensinamentos de Jesus se eu tirar a reencarnação dos ensinamentos de Jesus. Então nós temos que refletir sobre isso. Isso não é contestar essa criatura revoltada, não, gente. Os Espíritos querem que a gente reflita sobre isso. Reflita e pense, porque aí é que o ensinamento vai se fixando no nosso patrimônio espiritual. Quando eu reflito, quando eu tenho tempo, se eu tenho dúvida, eu procuro com alguém que já leu mais do que eu, porque não existe aqui na Terra, não existe um mais que sabe mais do que o outro. Existe alguns colegas, companheiros, que já leram mais obras, já têm mais experiência, são mais velhos, então existe. Então a gente procura. E a própria espiritualidade, quando eu estou buscando, que eu estou em dúvida, que eu estou refletindo sobre um tema, ele vai colocando situações na minha frente. Aparece um livro para mim ler, alguém me diz alguma coisa, alguém diz: vai ter uma palestra boa lá do fulano e tal. Não é do seu homem, aparece
alguém sugere alguma coisa. É a espiritualidade nos dando um caminho para nós nos esclarecermos. Então, né, é por aí a caminhada. Jesus também, o evangelista também diz que Jesus disse assim, uma árvore boa dará bons frutos. E aí a reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte: que fruto nós estamos produzindo? É importante. Por quê? Porque a árvore é medida pelo fruto, se é bom ou se é ruim. E o espírito, nós também somos medidos, porque não por esse patrimônio material que nós ajuntamos. Nós somos medidos pelo bem que nós fizemos na sociedade, pelo amor que nós espalhamos, pelas dores que nós auxiliamos a diminuir, pelas lágrimas que nós secamos. Então é por isso que o espírito será avaliado pela lei. Pela lei, não é por Deus. Não existe um tribunal, Deus não julga, não dá. Lá é o seguinte: a turma do lado de lá, elas não passam pano em ninguém, não passam pano. A turma do andar de cima não passa pano, né? Se tu fez o bem, porque o bem é o maior patrimônio, tu recebe, tu agrega no teu patrimônio, tu ajunta bem no céu. Se tu fez bobagem, vai colher, vai chegar um momento que tu vai ter, aqui tu fez bobagem, aí vai ter um orientador, um amigo espiritual, tu vai ter que ir lá, né? Mas vai ter que ir, filho, vai que é tua, Tafarel, vai que é tua, né? Ele vem, o benfeitor nos ajuda, ampara, protege, orienta, mas na hora de ir, ele não assume a tua vez, tu que tem que ir. E assim que é o crescimento, tá? E o sofrimento, a própria lei diz assim: não, mas se eu tenho tanto sofrimento, por que eu tomo esse sofrimento, enfim, tal? A pergunta certa seria: que experiência eu preciso tirar disso aqui? Que experiência? Por que eu estou passando por isso? Que experiência eu tenho que tirar disso aqui? É o aprendizado. Sofrimento é aprendizado, é oportunidade de aprendizado. É dolorido? É dolorido, claro, mas é crescimento. Crescer dói. Crescer dói. Sair da área de conforto dói. Mas é importante. Para isso nós viemos aqui. Queridos irmãos, o horário já nos chamou a atenção ali. Quero agradecer a vocês aí pela caridade de me ouvir. Vocês já marcaram um pontinho do lado de lá, pela caridade que tiveram de me ouvir hoje, certo? Nós vamos então agradecermos a misericórdia divina que nos protege, ampara e que nos proporciona momentos de alegria quando nos reunimos em torno dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Graças te damos, amorável Mestre, e a esses queridos benfeitores espirituais que na tarde de hoje dirigem e orientam os trabalhos nesta seara de luz. Nos mantenhamos em paz. Um beijo no coração de cada um, encarnado e desencarnado. Luz e paz.